Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Boa noite a todos e a todas, né? Estamos aí no nosso terceiro encontro neste período aí Dia Internacional da Mulher, esse momento aí difícil que a gente está vivendo, a pandemia e tantos outros problemas que a gente tem vivenciado, né? Então a gente achou que esses encontros a gente estaria fazendo a mulher, a gente estaria também acolhendo a todos nós, né?
a todas e a todos nós nesse momento aí de fala, de escuta e de acolhimento mesmo, né? E hoje o nosso encontro é com a Quininha. Quininha é uma professora em teologia e professora das SEBs também, né? E ela vem nos proporcionar esse momento aí, trocar conosco essa experiência aí bonita, né? Nós vamos falar sobre a afetividade e a autoestima da mulher em tempos de pandemia. Então, um assunto muito interessante que vem realmente trazer de troca, né? De acolhimento, de encontro, né, de troca de ideias e com tudo isso de fortalecimento, né? A gente vai se fortalecendo, criando essa teia de abraços, de cuidados é um momento bem interessante porque a gente vai conhecer e ao mesmo tempo a gente conhece, a gente entende, a gente ensina e a gente se fortalece nesse momento. Então, é esse o objetivo do encontro, né? Da gente estarmos juntos, estarmos juntas e poder fazer a troca da vida, da afetividade, do bem-querer, da alegria de viver nesses tempos tão obtusos, né? Então, Quininha, a gente vai ter esse tempo para você falar, esses 20, 30 minutos, né? Dependendo de como você vai ver essa conversa, e depois a gente vai estar abrindo para o bate-papo, para o debate, e para essa troca mesmo, igual a gente conversou no início. Tá bom? Tá Então é um bem. prazer muito grande tê-la aqui conosco e poder ter esse momento aí desse acolhimento, né? Ok. Então, boa noite a todos que nos ouvem, que nos veem. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Fazendo parte dessas reflexões, ou, digamos, até comemorações, nesse mês, né, o mês de março, que é um mês destinado à mulher, né? A Cida me convidou, é uma colega de algum tempo, que a gente já convive junto aí nas pastorais e no nosso trabalho, né? Então, você já me apresentou um pouco. Eu queria só complementar que eu sou teóloga, sim, sou professora, dou aula na UGB, em Volta Redonda, e trabalho com formação nas nossas comunidades. E agora, nesse tempo de pandemia, a gente está trabalhando com essas ferramentas que nós temos, né? Que nós temos em mão, e é o que, né, tem sido possível para a gente chegar às pessoas. Bom, o nosso tema, então, é afetividade e autoestima em tempos de pandemia, né? Em tempos de isolamento. Eu primeiro como você já falou, mas só reforçando, eu vou falar um pouco, que eu preparei alguma coisa, e depois eu prefiro que a gente troque ideias, vocês podem fazer perguntas, e a gente vai continuando a reflexão, para não ficar muito cansativo de só eu falar. Eu falo e gosto muito de falar, mas também gosto que a gente interaja, né? Como professora, a gente gosta que as pessoas reajam ao que dizemos. Bom, sempre que nós trazemos conceitos assim, conceitos aparentemente novos, ou até antigos, mas que nós não temos muito acesso a eles, é bom a gente pontuar do que a gente está falando. Quando a gente fala em afetividade, né, o que a gente quer dizer com afetividade? Afetividade seria assim, o edifício dos nossos sentimentos. É a grande morada, é o nosso eu, onde habita todos os sentimentos que temos, os bons e os ruins, né? Faz parte da nossa afetividade. Sentimentos como o amor, a dedicação, o cuidado, a alegria, a tristeza, a raiva, o ódio, o amor,
né? Então, repare, a afetividade não é construída apenas de sentimentos bons ou de sentimentos negativos. Ela está tudo muito junto e misturado, tá? Eu estou falando assim, usando uma linguagem bem popular, bem simples, para a gente, quando usar a palavra, a gente saber o que eu estou querendo dizer, né? Então, é ali que mora a quininha, nesse grande edifício. As reações que eu tenho, as reações de choro, de alegria, de risada, faz parte da minha afetividade, como reajo a esses sentimentos que fazem parte de mim, que todos temos, né? Uns mais, outros menos acelerados ou não, mas a maneira como nós lidamos com eles, a maneira como nós reagimos a determinados estímulos, né? Que a gente chama de reações, mas está tudo junto nesse que eu chamo de edifício, né? É como se fosse uma casa com muitos compartimentos, tá? A autoestima faz parte desse edifício, tá? Ela não é algo separado da afetividade. Também não é sinônimo da afetividade. Ela é um pedacinho, ela faz parte, ela está inserida dentro desse edifício que é meu, que é a minha casa, né? Onde eu habito, onde eu transito com todos esses elementos, com todos esses hóspedes que fazem parte do meu eu, tá? E eu tenho também a autoestima. Então, a autoestima é um sentimento, vamos chamar de sentimento, né? É uma maneira de ser, é uma maneira de agir, é uma maneira da gente se posicionar, tá? Dentro desse contexto de afetos, de afetividade. Então, agora vamos entrar no assunto. O que é... Eu não falei, mas era bom falar, né? A sexualidade também faz parte da minha afetividade. As minhas reações eróticas, porque a sexualidade não é só sexo, né? Sexualidade é exatamente esse monte de sentimentos junto e misturado que fazem parte do meu ser, da minha pessoa. Então, a autoestima, em linguagem simples, como eu sempre gosto de usar, eu tenho hábito. A amiga falou aí que eu sou professora da SEBS, eu sou assessora da SEBS. A gente faz assessorias, trabalha, dá palestra e tal, né? Então, a autoestima é a opinião ou o sentimento que cada pessoa tem sobre si mesma. Auto é eu, né? É a pessoa, a primeira pessoa, o eu, né? É a opinião, então, e o sentimento que cada pessoa tem sobre si mesma. É ser capaz, autoestima. A palavra estima é estimar, bem-querer, ter uma certa relação de amizade comigo mesma, né? Com o meu eu, estima, carinho, alegria, um bom olhar, né? Estima. Quando a gente usa a palavra estima, a gente diz, eu estimo tanto aquela pessoa, quer dizer, eu gosto daquela pessoa. Essa pessoa, né? Ela tem o meu bem-querer, né? Ela me é simpática. Então, autoestima, eu ser simpática a mim mesmo, ou eu ter um bom olhar sobre mim mesma, ok? Então, é sermos capazes de nos respeitar, de confiar em nós e gostarmos de nós mesmos, tá? Então, existem umas crenças, para a gente desenvolver um pouco esse tema, e é claro que vocês estão percebendo que é um tema que está muito ligado à psicologia, né? Mas também, por ser da psicologia, ela também está dentro do contexto antropológico, que é a parte que eu amo, que é um pouco a minha praia, né? Então, as crenças fundamentais sobre a autoestima. O que a gente não pode deixar de saber? Primeiro, é uma necessidade humana fundamental.
Nós precisamos gostar de nós mesmos. Fala-se muito em gostar do outro, aceitar o outro, amar o outro, a própria religião, né? Os próprios princípios cristãos dizem amar o outro, mas presta atenção. Ele fala assim, amar o outro como? Qual é o jeito de amar? Como você ama a si mesmo. Então, aqui a gente já começa mostrando uma realidade que às vezes a gente não percebe. Aprendemos isso na catequese. E é uma máxima filosófica fundamental. Amar o outro, né? Mas a maneira, como é que a gente pode amar o outro, né? Que foi a que Jesus trouxe para nós. É amar o outro na medida em que você se ama. O como é o jeito, né? É a maneira de amar o outro. Então, cuidado. Se a gente não se ama ou nos amamos de maneira errada, consequentemente, vamos amar o outro também de maneira errada. Ou não amá-lo, né? Se a gente não se ama, isso aí, gente, não tem como nem discutir. Quem não se ama tem uma dificuldade imensa de amar os outros, né? Uma outra crença fundamental. É essencial para o meu desenvolvimento. A gente só cresce, a gente só amadurece, a gente se torna pessoa à medida que eu tenho uma boa relação com quem? Comigo mesma. É uma responsabilidade pessoal, ou seja, eu tenho que aprender. A palavra responsabilidade, ela vem de resposta. Então, a autoestima é uma resposta que eu dou a mim mesma sobre a minha pessoa. É eu ser capaz de responder a quem eu sou, o que eu quero, o que eu pretendo, o que eu sonho e o que eu não quero, o que eu não pretendo e o que eu não sonho. É um grande desafio, claro, vocês vão perceber, né? Falar de autoestima, o título é bonito, vocês souberam escolher um excelente título, mas não é fácil trabalhar a autoestima e vivê-la de uma forma boa, né? E é também um processo dinâmico. Não temos, ou não damos, melhor dizendo, um ponto final a esse processo. É um aprendizado. É não só um desafio, mas é também um aprendizado, tá? Por quê? Porque é inacabado, né? Ele é infinito, poderíamos dizer, não termina. A gente vai melhorando. Eu quero crer que a gente vai melhorando, mas não podemos colocar um ponto final, porque nunca será suficiente o que somos, o que fazemos, aonde chegamos, para nos dizermos plenos. Aliás, a plenitude é um pouco escatológica, né? Só em outra transcendência ou em outra instância que a gente pode usá-la, né? Então, como é que se desenvolve esse dinamismo? Talvez alguém que esteja nos assistindo pergunte assim, mas como é que a gente sabe? Como é que a gente entra nessa escola, diríamos assim? Primeiro, eu vou ler os 4 e vou explicá-los, né? O primeiro é o autoconhecimento. O segundo é a autoaceitação. O terceiro é a autoestima, que nós estamos falando dela, né? E o quarto é o amor próprio, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho, né, de cada um. O que é o autoconhecimento? Já diria um filósofo antigo, um filósofo grego, dizia: conhece-te a ti mesmo. É o grande conhecimento e o grande desafio da nossa vida não é conseguir vários diplomas, que são excelentes, que bom, é adquirir conhecimento acadêmico, conseguir um conhecimento, né, bancário, de escola, de universidade, mas o grande desafio, e um dos grandes desafios, é o conhecer-se a si mesmo. E aí eu vou jogar algumas perguntas, mas que eu não posso responder, eu posso só dar ideias. Mas que eu queria que vocês que nos ouvem, que vocês vão pensando, Então, o que eu sei sobre mim mesma? Né? O que nós sabemos sobre nós mesmos? Eu sei a minha história, eu conheço um pouco da minha história, eu sei por que eu vim a esse mundo, eu sei a história dos meus antepassados, eu conheço a minha história familiar. São perguntas básicas para falar de autoestima. Poucos sabem, muitos sabem também, mas tem gente que não sabe tudo, ou não quer saber tudo.
Tem coisas do nosso passado, da nossa família, dos nossos ancestrais, que a gente nem quer saber, até porque às vezes não são muito boas, né? Segundo, o que eu quero saber? Eu estou falando de autoconhecimento. O que eu quero saber? Que tem coisas que eu não quero saber. E aí, o que podemos saber? Por que eu pus essa colocação aqui? Porque se tiver alguém aí da área da psicologia nos ouvindo, sabe que tem coisas que fazem parte desse autoconhecimento, mas que estão no nível do meu inconsciente, que tem certas coisas que estão, dizem os estudiosos, que nós temos o consciente, o inconsciente e o subconsciente, né? Então, tem coisas do nosso inconsciente que dificilmente virão à tona para o meu conhecimento, talvez só com uma ajuda técnica, uma ajuda específica. Tem coisas no nosso subconsciente que às vezes vem pelos sonhos, né? Às vezes vem por algumas memórias arquétipicas, às vezes vem por histórias que os nossos antepassados contam e a gente chegam ao consciente. Então, tem coisas que nós não podemos saber. Entender isso é fundamental. E, às vezes, nem precisa saber, né? Mas outras, sim, né? Dependendo do grau de conhecimento que a gente queira ter, né? Então, esse autoconhecimento é uma reflexão pessoal para se autocompreender, para se descobrir, né? Por quê? Porque o ser humano cresce e muda, né? Então, à medida que eu vou me conhecendo, à medida que eu vou me descobrindo, eu descobrindo o meu passado, eu descobrindo a minha vida, eu descobrindo as coisas que me cercam, tá? Eu posso ir galgando um dinamismo que a gente chama de dinamismo vital, né? E que é importante. Temos também a autoaceitação. Eu estou falando desse primeiro momento, né? Que é o autoconhecer-se. Autoaceitação. Gente, autoaceitação é diferente. A própria palavra, né? Autoaceitação. Todo mundo sabe o que quer dizer, mas é diferente de acomodação e de conformismo. Eu conheço muitas pessoas que, quando lhes são cobradas algumas atitudes, porque eu sou assim mesmo, você quer o quê? Eu nasci assim, eu morri assim, né? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de autoaceitação, é coisas que a gente não pode mudar, tá? Agora, tem outras coisas que devem ser mudadas. Eu não posso aceitar ou não devo aceitar. E outras vezes eu não quero aceitar. Mas eu sou assim, mas eu posso mudar. Eu posso mudar ou por força própria, ou com ajuda terapêutica, ou com a ajuda de um psicólogo, enfim, né? Tem muita uma análise agora, né? Então, tem muito jeito. Então, eu não estou falando em autoaceitação de acomodar-se. Tem gente que nasce, eu não gosto de estudar. Nunca gostei de estudar, por isso que eu não estudei. Infelizmente, você não estudou, mas podia ter estudado. Seu pai podia ter te dado estudo, você podia ter estudado, mas eu não gosto de estudar, não estudei. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algumas coisas que nós temos que aceitar, tá? E não sofrer por isso, né? Então, quando a gente fala em autoaceitação, é aceitar-se, aceitar o próprio eu, do jeito que ele é, mas de uma maneira dinâmica, tentando sempre mudar para melhorar. Eu posso ser melhor a cada dia. Eu posso me autotranscender. Nós somos capazes de coisas inimagináveis. Essa pandemia, por exemplo, alguém podia imaginar que conseguia ficar 1 ano dentro de casa? E nós estamos há 1 ano dentro de casa. Eu estou há 1 ano dentro de casa. Comecei há pouquíssimo tempo a fazer uma ginástica e volto para casa. Vou no Pilates e volto porque eu estava em tempo de enlouquecer. Mas sem ninguém, sem passear, trabalhando dentro de casa, desse jeito, né? Então, é assumir. O que é autoaceitar-se, né? Ou a autoaceitação? É assumir as nossas diferenças e as nossas limitações. Quer dizer, assumir aquilo que não posso mudar.
né? Então, tem coisas que eu sou diferente de vocês que me ouvem, muito diferente. Não quer dizer que eu seja melhor, mas sou diferente. Eu faço coisas que vocês não fazem. Por outro lado, vocês são capazes de fazer coisas que eu jamais fiz. Talvez não tenha tentado, mas estou feliz assim. Eu faço o diferente, você faz também. Então, essa a autoaceitação sem conformismo e sem acomodação. Eu quero crer que todo mundo está me entendendo. Guardem as perguntas, que já eu calo a boca, vocês perguntem, né? E aí vem uma pergunta assim, diante disso, por que temos dificuldades de sermos nós mesmos, né? Por que às vezes a gente só quer ser como os outros? Às vezes até a nossa educação é assim, né? Pais ou mães, ou as pessoas que nos educaram, nos comparam muito com outras pessoas. Olha lá o seu irmão estuda, tira boas notas, você é um infeliz. Às vezes a intenção da mãe é ajudar, é comparar para ver se levanta essa... Mas isso às vezes não é muito justo, não é muito bom. Por outro lado, nós às vezes somos pessoas boas, pessoas capazes, pessoas ricas num potencial humano tão grande, mas nós não gostamos de nós. Nós queremos ser que nem o outro. Eu queria ter o cabelo do outro, eu queria ter a casa do outro, ou eu queria ter casado com o marido da outra, porque aquele marido que é bom. Eu queria ter os filhos que a outra minha amiga tem, porque os filhos dela são assim, são assados, né? Então, esses exemplos são para mostrar que nós temos dificuldade de conviver com o diferente, porque a nossa cultura, ela valoriza o que é mesmo. E mesmo aqui, eu até coloquei com letra maiúscula, e igual também, nas minhas anotações aqui. Por quê? Porque a cultura do mesmo é a cultura da negação do outro, né? A gente sempre quer reduzir o outro ao que eu penso, ao que eu sou, ao que eu quero, né? Ao que eu gosto. Então, o convívio com outro diferente, que a gente chama de outro, a gente prefere o mesmo. Quem é o mesmo? É aquela rodinha de amigo que debocha de tudo, de toda a mesma coisa. A gente gosta do mesmo político, a gente gosta do mesmo padre, a gente gosta das mesmas músicas, a gente gosta de comer no mesmo restaurante, ou a gente gosta da mesma marca de cerveja. É muito mais fácil conviver com pessoas assim, né? Então, o outro, que é diferente do mesmo, que é diferente de mim, ele me assusta, né? Daí, às vezes, a gente ter dificuldade, tá? de nos aceitar, porque nós somos diferentes dos outros. Então, a gente queria ser igual ao fulano, eu queria ser igual àquela mãe, eu queria usar aquelas roupas. A moda é um pouco isso. A moda nada mais é do que a redução do gosto de alguns estilistas que dizem que nesse outono vai usar roupa assim. E aí todo mundo compra roupa mais ou menos daquele tipo, né? Os que podem. Continuando aqui mais um pouquinho, então nós temos alguns desafios para falar desse tema, né? Nós temos que integrar 2 elementos, que é o autoconhecimento, que eu disse agora para vocês, e a autoaceitação. Quando eu consigo me autoconhecer, um pouco, repetindo, a minha história, as minhas limitações, por isso que fazer análise é difícil. Não só porque o preço, às vezes, não é acessível ao nosso bolso, mas é porque é doloroso. A análise nos permite, uma terapia, ela nos permite entrar no que eles chamam de sótão, no nosso sótão, no nosso inconsciente, às vezes, ou nos aproximar muito dele, para conhecermos coisas ou sabermos coisas que não são muito agradáveis, né? E, então, integrar nesse autoconhecimento com a autoaceitação. Quando eu me conheço e me aceito, então a autoestima é a consequência. Chegamos no ponto, né? Então, o que é a autoestima? É eu gostar do que eu sei, é eu aceitar o que eu sou. O que eu sei de quem? De mim.
da minha história, da minha pessoa, dos meus defeitos, das minhas limitações. Eu conheço, não quer dizer que eu tenho que aceitar, mas eu conheço. Eu estou melhorando, mas eu conheço meus defeitos, eu conheço quem eu sou, eu conheço até os meus limites, eu conheço o que eu não sou capaz de fazer. Ah, mas eu posso superar? Posso. Mas se eu não conseguir, né, eu gosto de mim a si mesmo. Um exemplo, a minha família, eu sou de uma família portuguesa em que há quase todas as mulheres, né, eu estou aqui generalizando, são muito prendadas em artes manuais, bordam muito bem, fazem crochê, que vocês não têm noção, faz colcha, faz caminho de mesa, faz bilisura de crochê. Tem uma outra minha comadre que faz patchwork como ninguém. Eu detesto agulha, detesto linha, detesto botão, detesto tesoura. Eu gosto de tesoura só para podar minhas plantas. Não gosto. Eu aprendi que a minha mãe me obrigou a pregar botão, a fazer bainha numa roupa, se precisar eu sei, mas como eu posso pagar, eu não faço, eu pago, porque eu detesto costurar. E, moral da história, por algum tempo, eu fiquei assim, meu Deus, mas não gosto, aí fui cobrada. Você precisa aprender a costurar, bordar, as suas primas, tudo borda. Eu não bordo, eu falo. Ponto. Então, eu gosto de falar. Eu estudei, gosto de falar, trabalho com a fala, trabalho com o coração. E quase ninguém da minha família entrou por essa linha. Então, eu parei de sofrer, eu não sei costurar. Sabe o que eu faço? E as coisas bonitas que elas fazem, algumas coisas que eu posso, eu compro. E a minha casa está bonita igual a dela, só que elas fazem, eu compro. Elas fazem para fora e tal, e eu compro umas coisinhas enfeitadas, são lindas. Pronto, entendeu? Então, a autoestima, ela nasce do autoconhecimento e da aceitação. E aí, então, eu já vou passar para umas dicas, né? Para a gente ter tempo para conversar um pouco, né? Trocar ideia. Não são conselhos, gente. Eu não vim aqui dar conselho para vocês, até porque isso não é a minha praia. Mas eu vou dar umas dicas que são a minha vida, que é a minha maneira de viver e que eu aprendi nos livros também, tá? Que pode funcionar para um e não funcionar para o outro, né? Então, primeiro, ter compaixão para consigo mesmo. A autoestima passa pela autocompaixão. O que é autocompaixão? Não é piedade, não é pena, não é ter pena, tá? A palavra compaixão vem de... A paixão significa patos, significa sofrimento, né? Então, ter compaixão é a gente se colocar junto ao nosso sofrimento, junto às nossas misérias, junto aos nossos defeitos, junto aos nossos limites. E cuidar deles com carinho, porque são meus. Se eu não tratar bem deles, isso pode virar doença, pode virar uma ferida braba, pode virar uma... Enfim, né? Então, eu aprendi também com um professor meu, o Padre Garcia, que foi meu orientador no mestrado, no doutorado e tal, está dentro do que nós estamos falando, a ter uma certa ironia, levar com humor as nossas desgraças, né? Eu não sei bordar, então, se eu bordar alguma coisa e ficar torto, em vez de eu chorar, eu vou dar risada, eu vou debochar de mim. Olha lá, olha que eu bordei, ficou horroroso, mas vou rir, porque eu não sei bordar, mas sei fazer outras coisas, né? Então, ter compaixão para consigo mesmo, quer dizer, abraçar com o coração as nossas limitações. Se nós não nos aceitarmos, os outros não vão aceitar, não. Cuidem disso, né? Segundo, porque aceitar-se é uma ação que é dinâmica e ativa. Mas não é aquela aceitação de ficar prostrado e chorando leite derramado, não. Não. É tentar fazer melhor, tentar crescer, tentar aprender,
Mas o que não conseguir é lucro. O que conseguir é lucro. O que não conseguir, tenta descobrir em você o que você tem de bom. O que você tem de bom que você pode valorizar e que os outros, às vezes, não têm tanto quanto, né? Então, outra dica que a gente podia dizer aqui é o reconhecimento, isso é muito bonito, da alteridade do outro, né? A amizade, o diálogo, as expressões de ternura. A palavra autoestima vem de autoestimar-se a si mesmo. Mas cuidado, não consegue desenvolver uma autoestima quem não estima os outros. Quem tem raiva dos outros, quem tem só autoestima por si mesmo. A palavra é redundância, mas é só para vocês entenderem. Quer dizer, eu só tenho estimação por mim. Só o que eu faço é que é bom. Só o que eu faço é perfeito. Só o que eu sei é que é importante. Os outros são lixo. Não. Alteridade é o contrário. Autoridade é reconhecer o outro como outro, diferente de mim, diverso de mim, e estimá-lo por isso, amá-lo por isso. A alteridade é muito mais do que respeito, porque eu posso respeitar as pessoas, não querer mal, não jogar pedra, mas não gostar delas. Não, a alteridade gosta. A alteridade gosta dela. A gente gosta dos outros. São diferentes e a gente os valoriza. Então, isso é perceber que eu sou diferente, mas nem por isso eu gosto menos de mim. Mas os outros também são importantes, né? Então, só há uma autoestima quando há uma outra estima. Esse outro é de autoestima, quando há uma estima pelo outro, tá? Como é que a gente consegue isso? Mantendo relações legais, amizade, brincadeira, sem humilhar, sem desmerecer, sem você se colocar num pedestal achando que você é melhor, né? Não é isso, né? É realmente aí que a gente cultiva as amizades sinceras, né? É a gente poder conviver nas diferenças, né? E, por último, que eu também acho que é muito importante, e eu já vou botar a pandemia no meio disso tudo aqui, é a abertura à transcendência. O que é a abertura à transcendência? É a fé, né? Eu sou cristã, mas eu convivo com muitas pessoas que ainda são até cristãs, mas são de outras religiões, luteranas, a igreja metodista, enfim. Mas a gente não briga por causa de religião. Eu nunca me lembrei, não me lembro. Eu sou teóloga há mais de 30 anos, já vai fazer 30 anos agora, Não, vai fazer 25 que eu me formei, que eu terminei o doutorado. E eu estudei com vários, convivo com vários pastores, somos amigos, temos um grupo no Rio que já escrevemos 3 livros juntos, cada um escreveu um capítulo, nunca brigamos por causa de religião. Agora, lá na comunidade, lá não sei o quê, porque fica brigando, fica xingando, a campanha da fraternidade desse ano é a prova disso. Então, a transcendência, o que eu quero dizer quando eu botei a abertura à transcendência? Eu falei de igrejas cristãs, mas pode ser de religiões de matriz africana, pode ser budismo, islamismo, enfim, pode ser, não tem problema. É fé em algo que nos transcende. Fé em Deus, ou fé naquele que você julga ser mais forte que você. Isso ajuda muito, sabe por quê? Nos faz lidar com alguém que é mais forte do que nós. O que é a fé para nós? É saber que estamos à mercê do amor de alguém que tem poder sobre nós. Que poder? O poder de nos amar, o poder de nos ajudar, o poder de nos aceitar como somos, o poder de nos dar colo quando precisamos, né? Então, a fé, e aqui eu resumo a autotranscendência na fé, é um elemento muito, muito, muito importante para a autoestima, né? Então, gente, agora a gente podia tentar colocar isso tudo aqui dentro do contexto do tema da nossa live, que é como é que a gente faz, o que a gente faz com tudo isso dentro de um contexto de pandemia, né? Complicado, né? Por quê? Porque a pandemia ela veio
Eu sei que tem muita gente que não está fazendo isolamento, tem muita gente que não está levando isso a sério, tem muita gente... Isso é outra conversa. Mas, a grosso modo, né, ou deveríamos estar em quarentena, em isolamento, porque a ciência tem dito que isso é importante, a ciência tem mostrado, e a gente está sentindo na pele. Só ontem, eu perdi 3 amigos de Covid. 3. Por conta das SEBs, eu tenho amigos para o Brasil inteiro. Aí nós temos grupos que a gente se comunica e trabalha, né? Então, ontem, nesses grupos, e aqui na região também, perdemos 3 pessoas queridas. Eu. E quero crer que vocês estão passando por isso também. Então, a pandemia veio me colocar cara a cara comigo mesmo. A pandemia veio nos mostrar que ou eu gosto de mim, porque sou eu mesma que tenho que me socorrer, sou eu mesma que tenho que conversar. Eu agora já conversava sozinha, agora estou conversando mais ainda, porque eu falo comigo, eu mesmo respondo, que nem agora vamos fazer almoço? Vamos fazer almoço, eu mesmo respondo, entendeu? A pandemia veio mostrar a importância que eu tenho dentro de mim mesma, a importância e a garra que eu posso ter para comigo mesmo. Para quê? Para vencer a pandemia, mas também para sobreviver de uma forma saudável. Não está sendo fácil. Você pensa que está sendo fácil? Não para ninguém. Eu moro num prédio, no 9º andar. Aqui onde eu estou é o 9º andar, mas tem mais 3 andares de garagem. Aí eu olho aqui de cima, está todo mundo lá embaixo passeando. Tem dia que não parece que nós estamos em pandemia. Eu olho aqui da varanda, e tem dia que eu aprecio o sol, vejo o sol nascer, vejo as minhas plantinhas, vejo as flores abrirem, mas tem dia que eu tenho vontade de pular lá. Desculpe a força da expressão, porque nunca tive tendência ao suicídio, mas tem dia que o desespero é tanto que a gente não está cabendo dentro do apartamento. Ele é muito pequeno para mim. Por quê? Porque eu quero conviver com gente, com pessoas, né? Então, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente mantém esse respeito pela vida e por mim mesma? Porque se eu não mantenho respeito por mim mesmo, eu não vou manter respeito pela vida nem pelo outro. Então, aí vai de novo umas dicas, né? Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo? Isso sou eu que estou fazendo. Pode ser que para vocês não funcione. Perdão, não estou dando receita de bolo, eu não tenho receita de bolo. Mas eu vim dividir com vocês a maneira como eu estou encarando a pandemia, sem deixar de me amar. Vocês estão vendo? Ó, eu tomei banho para fazer live para vocês, botei uma blusa biita, botei um colarzinho, botei brinco, arrumei cabelo, mas eu faço isso sempre. A qualquer hora que você chegar aqui na minha casa, eu estou arrumada. No começo, eu estava de pijama. Falei, gente, o que é isso? Eu não tiro o pijama. Aí eu parei eu levanto, me arrumo. Agora comecei a fazer caminhada, mas até setembro, outubro, não estava fazendo, não. Aí eu levantava, tirava o pijama, botava roupa, arrumava, passava um batonzinho. Para quem? Para mim. Não vem ninguém aqui. Até minhas filhas estão vindo muito pouco aqui, e as minhas netas, porque eu tenho uma filha que é médica, está em contato com o Covid aí na rua, a outra também está atendendo, é psicóloga, está em contato. As minhas netas voltaram a estudar agora, eu estou sozinha em casa. Mas eu procuro fazer o que gosto, eu procuro não me isolar, eu procuro conviver com as minhas amigas, eu ligo para elas. Eu descobri, e vocês sabem, não é que eu descobri, né? Vocês sabem o que eu vou dizer, a tecnologia está a nosso favor. Nós temos o WhatsApp, que a gente pode falar com os amigos vendo o rosto deles. Então, a maioria das pessoas que me ligam já sabe, liga no vídeo. Liga no vídeo, porque aí eu converso, falo, a gente vê, joga a conversa fora, fala besteira. Tem dia que chora, tem dia que eu choro, tem dia que eu estou desesperada, estou matando cachorro a grito. Aí a pessoa que está falando comigo me dá o consolo, me dá colo, conversa comigo. Eu também procurei, no começo, e agora também, mas no começo foi mais, a todos os dias ligar pelo menos para umas 2 pessoas que eu sei que, como eu, estão sozinhas, que não têm companhia,
Ou então pessoas mais idosas que não têm o hábito de ligar. Eu pergunto, e aí, fulano, como é que você está? Tá boa, tô boa. E aí, tá... E a gente bate papo. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de falar bobagem, falo piada, xingo. Mano, eu gosto dessas brincadeiras de sacanagem, de mandar para os outros essas postagens que brinca com a própria desgraça. Eu mando, a gente dá risada. E assim a gente está driblando a pandemia, driblando esse momento, sem perder a autoestima, sem perder o amor por nós mesmos. Porque cuidar da vida também é autoestima. Cuidar da minha vida é autoestima. Não querer pegar o coronavírus, porque eu posso morrer, também é autoestima. Eu ficar isolada, apesar de eu não gostar, é um sacrifício danado, mas é uma forma de eu aceitar a realidade que nos cerca. Aceitando a realidade, embora a gente fique preocupada e fique até revoltada com muitas coisas que estão acontecendo, que escapam à nossa vontade, depende de favores e de iniciativas políticas, mas, mesmo assim, a gente não pode deixar cair a peteca. Então, eu vou parar por aqui, né? Deixando vocês à vontade para fazerem perguntas e tudo, avaliarem, complementarem, mas depois a gente tem mais umas coisinhas para dizer, né? Só vou interromper aqui para vocês participarem um pouco mais com a gente. Obrigada. É muito bom. Esse primeiro momento aí foi muito rico, né? Muita coisa que a gente pensa, a gente da vida, você está falando e está fazendo uma análise do que está acontecendo, né? Mas eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, tem 3 perguntas que é interessante, né? Como ensinar aquela pessoa que não quer amar as pessoas, né? Então, como é que a gente faz aquela pessoa que tem uma dificuldade grande de relacionamento, né? Que tem dificuldade mesmo de mostrar o seu afeto? Como ajudar essa pessoa? Como a gente faz? É uma questão também, né? Outra pergunta é como mostrar o amor a uma pessoa negacionista, aquela pessoa negativa, tá tudo ruim, nada dá certo. E aí, como é que a gente vem e traz alma nova, né? Uma outra mensagem? E a outra pergunta, será que é por este motivo de não gostar de si próprio que tantas pessoas não conseguem ficar em casa e vão para as festas e fazem aglomerações? Elas não conseguem conviver consigo próprias, é isso? Então, tem essas 3 perguntas aqui, depois vai ver mais algumas. Eu achei interessante essa coisa de como a gente vai ajudar. Oi. Você não pode dizer o nome das pessoas? Não tenho, tá sem o nome, né? Ai, o João que passou, né? Tá. O João que está repassando para mim. Sabe? Aí eu não tenho o nome da pessoa tá bem. que escreveu. Não tem problema, não tem problema. Tá. Então, olha só. A primeira pergunta, como ensinar as pessoas a amar? Olha só, Ninha, é o Jorginho. Olha só, quem fez a pergunta foi o Jorginho e a Tânia, por enquanto. Obrigada, Jorginho e Tânia. É bom que a gente comunica pelo nome. Né? Isso, então, verdade. Eu penso que a melhor maneira para a gente, se é que a gente pode ensinar a amar, não sei, mas eu quero crer que amando essas pessoas mais que as outras. Algumas pessoas que a gente julga que não são capazes de amar, primeiro que eu não acho que tem alguém que não é capaz de amar. Eu acho difícil. Eu acredito que existam pessoas que têm dificuldade de demonstrar o amor que sentem. Vou dar um exemplo meu. Meu pai era uma pessoa muito seca. Ele já morreu, ele morreu em 2006, se não me engano, 2006. Então, meu pai era uma pessoa muito seca, não gostava de beijo,
não gostava de abraço. Eu fui abraçar e beijar meu pai, eu já era casada, que eu me lembre de ter, quando eu fiz o cursilho, naquela época tinha uns movimentos assim, a gente chegava do cursilho, tudo assim, muito eufórico, eu grudei nele, ele me empurrou para lá, mas eu abracei e beijei meu pai. Mas o meu pai, e eu fui saber isso bem quase que depois da morte dele, meu pai era uma pessoa extremamente amorosa, mas ele não sabia demonstrar amor, nem para mim. E ele me amava muito. Sabe qual é a lembrança que eu tenho do amor do meu pai? Ele me dava dinheiro, duas que eu tenho. Acho que eu tenho outras, mas vou contar para vocês duas. Ele me dava dinheirinho escondido para eu comprar merenda, escondido da minha mãe, porque a minha mãe não permitia que ele desse merenda, ela achava que era... Ele me dava dinheirinho escondido. Naquele momento, quando eu era criança, que eu não sabia que aquilo era amor. Eu demorei para entender isso, mas o fato dele saber que eu, como adolescente que era, gostaria de também... Eu levava merenda para a escola, eu tinha merenda para levar, mas vocês sabem que a gente gosta de comprar o que é novo, diferente. Então, o papai, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ele me dava um dinheirinho para eu comprar merenda, e falava para eu não contar para a mãe, porque a mãe brigava com ele. Um outro gesto de carinho que eu lembro dele, mas que eu também só fui reinterpretar bem mais tarde, é que eu acordava no inverno, gelada, e ele ia me cobrir mais de uma vez à noite. E colocava o cobertor assim, aconchegante no meu corpo. Então, aquele calor do cobertor, que, na verdade, emanava dele, eu sinto até agora. Eu estou arrepiada de contar para vocês. Então, há pessoas que têm dificuldade de expressar amor, mas elas amam. Então, nós temos que, com essas, sermos mais carinhosas, temos que amá-las de uma forma diferenciada, temos que abordá-las de um jeito diferente. Eu penso que aí a gente vai ensinar, mas esse ensinar é entre aspas, porque o amor é inerente ao ser humano. Para nós, então, que temos fé, eu não sei qual é a fé que essa pessoa, que é Jorginho, parece, que falou, que ele professa, mas eu acredito num Deus criador que me criou por amor. Então, quem me cria por amor e é amor, colocou em mim o quê? A obra-prima do humano é amor. Então, nós temos que aprender a lidar com isso, né? E a segunda aí, como é que lida com gente que é negacionista e tal? Olha, isso é difícil. Tem que ter muita paciência, tem que ter amor, tem que ter carinho. Por exemplo, nessa pandemia, eu não brigo com ninguém no Zap, eu não brigo com ninguém no Facebook. Olha que eu frequento lá bastante. Eu tenho a minha página lá, estou sempre postando coisas de teologia, né? Que eu, como teóloga, gosto. Eu posto umas bobagens lá, umas brincadeiras que não ofendam, obviamente, para entretenimento. Quase toda semana eu ponho um monte de coisinha lá, que o povo que faz, não sou eu que faço, não. Eu só salvo e ponho. Então, eu me nego nessa apuração que teve. Eu, às vezes, critico certas posturas políticas. Eu critico, mas eu não brigo com ninguém. Tá? Quando a pessoa começa, eu saio, eu criei esse mecanismo de lidar com essas pessoas, porque eu quero crer que não sou só eu que tenho a razão. Eu quero crer que essas pessoas também, elas não têm razão nenhuma. Não sei por que elas não têm razão. Pode ser o meu ponto de vista, mas pode ser também uma certa ignorância deles. Então, acho que a gente tem que aprender a conviver com essas diferenças, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Agora, quando eu tenho oportunidade de expressar minha opinião, eu expresso. Mas não quero comprar briga, brigar, não quero. Por quê? Porque eu acho que, sabe, a verdade tem uma força por si mesma que ela um dia vai aparecer. Então, se sou eu que tenho razão em algumas colocações, essa verdade vai aparecer para elas. A verdade que eu defendo e acredito. Mas, se é o contrário, a verdade vai aparecer para mim também. E a terceira pergunta, você pode repetir para mim, que eu acho que eu esqueci?
Então, será que é a Tânia Maria Guimarães? Então, será que é por esse motivo de não gostar de si próprio? Olha, pode ser, pode ser. Agora, também é verdade que tem gente que não está acreditando nem morrendo. Quase 3 mil pessoas por dia, ou até mais, eu não sei como é que está esses 2 últimos dias, eles não estão acreditando nesse negócio de coronavírus, nem pandemia, não. Isso pode ser um motivo. Agora, você tem razão na pergunta que faz. Às vezes, o silêncio, acho que a pandemia trouxe essa questão também. É você ter que conviver com você mesmo. E conviver com a gente mesmo não é fácil, porque eu não tenho com quem ser hipócrita, eu não tenho com quem ser mascarada, eu não posso correr de mim mesma, eu não posso me pôr para dormir ou ir para outro lugar. Né? Eu não posso. A minha verdade, eu querendo ou não, ela está comigo. Aquele autoconhecimento que eu disse, quer dizer, quanto mais eu me autoconheço, mais às vezes eu aceito, eu gosto de mim. Eu descobri umas coisas agora na pandemia que eu amei e que eram minhas e eu não conhecia bem. Eu conheci umas coisas novas nesse 1 ano que eu estou praticamente isolada. Mas, por outro lado, eu descobri umas outras coisas que eu falei, cruz credo, hein, que nem... Benza a Deus. Eu já sabia de um cadinho, mas agora fiquei sabendo mais, fiz um curso. Né? Então, pode ser sim, Tânia, que as pessoas querem ir para a rua porque tem medo de se confrontar consigo mesmas. Mas pode ter outros motivos também, entendeu? Pode ter outros motivos. Tá bem? Mais alguém tem alguma pergunta? Não tem ainda outra pergunta, mas eu queria estar te fazendo esta pergunta. A questão do cuidado. Veio outra pergunta, depois eu falo da minha. Como viver a unidade na diversidade? O que você acha? Pois é da Cida, né? Olha, a unidade, a própria palavra diz, né? A própria palavra diz. Eu já intuí alguma coisa aqui, né? Quer dizer, na verdade, a unidade não significa igualdade. Por exemplo, eu tenho 4 filhas, Deus me deu 4 filhas, e cada uma é de um jeito. Cada uma é de um jeito. Cada uma tem uma personalidade bastante diferente, tem alguns pontos em comum. Uma das coisas que até hoje eu sinto que eu consegui, foi bom, elas não ficam de mal. Eu não me lembro da agora, porque elas são adultas, que elas tenham ficado uns tempos sem falar. Elas arrancam rabo, quando a gente se encontra, discute, xinga a outra, xinga assim, no bom sentido, chama atenção, dá uma de mal, como eu vejo famílias, não é crítica, não, é observação, que tem filhos que têm 2 anos, 5 anos, 10 anos, que não fala com o outro, o irmão não fala com o outro. Eu nunca deixei. Quando eu sabia que elas tinham brigado quando elas eram crianças, que sentavam na mesa, sentava todo mundo na mesa para almoçar, eu falava assim, ô, Kelly, dá um abraço na Karine. Eu não. Falei, dá. Ela pode estar errada, mas ela é tua irmã. Mas ela fez isso. Então, Karine, se você fez isso, pede desculpa à sua irmã. Mas ela também fez isso. Aí eu começava tanto a encher o saco delas, que elas davam um abraço e começavam a rir, acabavam. Sabe? Eu acho que isso foi bom. Então, hoje, eu acho que manter a unidade é a gente se respeitar, apesar das diferenças. Né? É a gente conviver com aquilo que nos une de uma maneira mais, né, mais agradável, mas colocar de lado algumas diferenças. Casamento é isso, né? Casamento também é isso. A gente não gosta de tudo no marido, só antes de casar. Antes de casar, gosta de tudo. Depois começa a aparecer defeito, né? Acho que eles também conosco, né? Os maridos. Então, é assim, a unidade na pluralidade é você tentar descobrir, né, o que nós temos, né, de riquezas plurais, tá? Mas manter a unidade apesar de tudo. Eu, por exemplo, a palavra tolerância e intolerância, né, fala-se muito hoje em intolerância.
Então, a gente tem a intolerância contra as questões de gênero, quanto às questões religiosas, a gente tem. Eu não gosto da palavra tolerância, porque parece que tolerar é você enfiar a goela abaixo. E quando a gente enfia as coisas goela abaixo, parece que não dá uma digestão legal. A gente fazendo o exercício da alteridade, Cida, que perguntou, que eu acho que eu já mencionei agora, é o quê? É o seu olhar, mudar o olhar sobre o diferente. É você passar a ver com outro óculos o que é diferente de você e se obrigar, entre aspas, a amá-lo. E a gente que diz que segue Jesus, então, que eu sei que é o seu caso, não pode ser difícil isso. Não pode. Entendeu? Quer dizer, é respeitar as pessoas, mas não só respeitá-las, mas aprender a amar o que elas têm. Porque todo mundo tem coisa boa. Todo mundo tem um lado do amor que eu acabei de falar, que é a matéria-prima com que nós fomos feitos. Então, aprender a descobrir. É difícil isso que eu estou falando? Nossa, mãe, Jesus amado, é muito difícil falar, é fácil, mas vai fazer. Eu sei, mas é necessário. É isso aí. Pois é. Eu acho que nesses tempos a gente está exercitando esse sentimento aí, Ninha. Eu queria até te falar o seguinte sobre a questão do cuidado, né? Você falou em autocompaixão, né? O quanto que isso é importante para a gente estar adquirindo a nossa autoestima, né? E o cuidado, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem usado essa palavra cuidado, né? Cuidado comigo, cuidado com o outro. Hoje, em tempos de doença, de pandemia, é o cuidado. E o cuidado, ele traz realmente a gente, nessa ação de cuidar, a gente acaba se cuidando, né? A gente cuida do outro e a gente acaba, nesse movimento, se cuidando também. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente melhorar, né? Melhorar mais nessas questões aí do cuidado, né? O cuidado com o outro, o cuidado com a natureza, o cuidado com a vida. E aí a gente, nessa situação, a gente estaria colocando a afetividade e essa autoestima. Eu acho que no momento que eu cuido, eu estou vendo esse contexto todo para que a minha autoestima realmente valeça, né? Nesse Fátima, foi bom você falar nisso, porque eu penso que o cuidado é um elemento essencial na questão da estima, não só da autoestima, mas da estima do outro, né? Então, por exemplo, o cuidado, eu penso, se a gente tivesse que definir cuidado agora, né? Sem o Aurélio do lado, sem o Roais do outro, que é o dicionário que a gente tem, ou o Google, porque agora ninguém mais gosta de dicionário de papel. Então, se a gente tivesse que definir cuidado sem olhar nessas grandes enciclopédias, eu diria assim para você: cuidado é a consequência ou é a expressão de carinho e de amor. Quem ama, cuida. Todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso. É chavão na boca do povo. Quem ama, cuida, né? Então, a mãe cuida do filho, a professora cuida dos alunos, o marido cuida da esposa, a esposa cuida do marido, a gente cuida das pessoas que a gente ama. Eu acho que tem uma pessoa, que eu não vou citar o nome dela, não, mas ela sabe quem é, que está nos ouvindo, que é uma amiga minha, e ela me liga com frequência, e eu também ligo para ela com frequência. A gente já era amiga antes da pandemia. E ela me liga assim, a cada 2 dias, ou 3, ou todo dia, depende da época, depende da hora. E a primeira coisa que ela fala assim: como é que você está? Né? E depois ela pergunta assim: e as meninas estão bem? Quando ela fala as meninas, ela fala das minhas netas, das minhas filhas. Então, gente, esse cuidado que essa minha amiga tem comigo, que eu amo ela de paixão, é uma irmã que Deus me deu,
E eu estou citando essa, mas eu tenho outras que fazem isso também, graças a Deus. Isso, nessa pandemia, eu arrepio, eu me emociono. A gente depois fala bobagem, ri, brinca, chora, tem dia que chora, mas, assim, como é que você está? Então, ela tem o cuidado de, nesse contexto que ela está vivendo, que ela também está isolada, tanto quanto eu, de querer saber se eu estou bem. Esse cuidado, gente, é porque ela se cuida. Ela só sabe que é importante eu estar cuidada porque também outras pessoas se cuidam dela. Os filhos cuidam dela. As pessoas que a amam cuidam dela. Então, gente, esses sentimentos da afetividade, eles vão tomando valor e vão tomando proporção à medida que a troca. Entende? Então, alguém cuida de mim, eu cuido do outro, o outro cuida de mim, o outro cuida da outra. Por quê? Porque, como eu disse há pouco, tem hora que é bom porque as perguntas vêm e ajudam a gente a reforçar, a autoestima, ela é também o movimento de estimar o outro, né? Só quem sabe o que é solidão se preocupa em cuidar para que o outro não fique sozinho. Só quem sabe o que é dor se preocupa, chora e cuida para que o outro não sinta dor. Entende? Então, gente, eu acho que é por aí, sabe? A autoestima, ela chama a nossa atenção para tudo aquilo que a gente pode chamar que é o descobrimento de qualidades, né? Quando eu me autoconheço, eu passo a prestar atenção no outro também e descubro no outro, ou passo a conhecer o outro também e a valorizar esse outro, que não sou eu, que não é o mesmo que eu, mas que é gente como eu, né? É Então, eu acho verdade. que isso que é o conviver, sabe? Porque a autoestima, gente, além de gerar essa rede, né? Você usou a palavra rede há pouco aí, além dela fortalecer a rede de relacionamentos, é engano, é engodo achar que a autoestima é eu gostar de mim, está pronto, acabado. Não! A autoestima é eu gostar de mim para gostar do outro. Não existe autoestima individualista, não. Não, eu aprendo a gostar de mim, a me cuidar, a me amar, mas é um exercício que eu faço abrindo-me para os outros. Tá? Eu descubro as minhas qualidades através dos outros, também pelos outros. Né? Eu acho que é um pouco isso. Eu acho muito rico, né? É uma descoberta do eu, né? À medida que você vai realmente construindo a sua autoestima, você vai se descobrindo, né? Quem Sim. realmente você é. Então, Quininha, agora a gente já está fechando, né? Porque eu acho que esse momento, as pessoas até eu esperava até mais perguntas, mas as pessoas ficam muito reflexivas, né? Fica todo mundo refletindo muito o tema e querendo se ver nessa história, né? A gente até entende por esse lado. Aí eu queria só que você, para a gente estar fechando, que você passasse para a gente assim questões assim bem concretas de como as mulheres, a gente está falando muito com as mulheres hoje, né? O público também dos homens estão aqui conosco, mas a gente, essa é em homenagem à mulher, né? Como é que ela pode melhorar a sua autoestima? Ela deve agir de uma maneira mais até bem concreta, bem prática. Como ela deve fazer, né, para que ela possa realmente resgatar, construir ou conhecer mesmo, né, o seu eu para poder estar construindo essa autoestima. Então, eu penso que, Fátima, que ao longo desse nosso encontro a gente já respondeu, mas eu vou fechar e vou levar por esse caminho aí, mais agora direcionado às mulheres, né? Eu penso que a autoestima em relação às mulheres,
É tudo que eu falei, mas eu acho que a gente precisa aprender a ter mais cumplicidade entre nós. Eu sinto, eu sinto que os homens, não sei se tem homens participando aqui com a gente, acho que tem, o Jorginho. Eu sinto que os homens são mais cúmplices do que nós mulheres, sabe? É uma coisa que eu observo, eu posso até estar enganada, mas eu penso que, às vezes, nós não somos tão cúmplices, né? Eu acho que os homens são mais. Os homens fazem as porcarias deles, eles ficam entre eles mesmos, os homens se ajudam, eu não sei. Eu acho, às vezes, eu sinto que há entre nós mulheres ainda uma dificuldade um pouco grande da gente se ajudar umas às outras sem competição, sem inveja, sem picuinha, sabe? Ajudar mesmo no sentido de somar, né? De contribuir, de acrescentar, né? Então, a gente pode, então, finalizar já um pouco essa fala e concluir dizendo assim, que nós precisamos, antes de tudo, para falar de autoestima, e aí eu me dirijo diretamente às mulheres, a descobrir as nossas qualidades. É o primeiro ponto, mas descobrir as qualidades sem vangloriar-se delas, sem orgulho, né? Com muita satisfação, né? Eu gosto muito da mulher que eu sou, muito. Eu acho que eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu acho que nos meus 69 anos eu já cresci bastante, eu melhorei muito, eu me humanizei um pouco mais, enfim, né? Então, a primeira é o descobrimento das nossas qualidades. E quando eu falo em descobrir as minhas qualidades, não, sempre é uma pista de mão dupla. Eu estou dizendo que a gente tem que aprender a descobrir a qualidade dos outros também, das outras amigas, né? Nós temos que confiar em nós mesmas, né? A autoconfiança, ela provoca a confiança dos outros. Quer dizer, como é que os outros vão confiar em mim se eu não confio em mim? Né? Por exemplo, você vai sair dirigindo um carro. Se você tem confiança que você dirige bem, que você vai chegar ao destino, né? Você provoca confiança nas pessoas que estão de carona com você. Mas se você entra no carro e fala, gente, eu não sei se eu vou chegar à Volta Redonda, porque eu não sei se eu dirijo bem. Quer dizer, as pessoas que estão do seu lado já vão cair fora do carro, vão pegar o ônibus. Porque se você mesmo não está confiança no volante, né? Um exemplo simplesinho para dizer isso, né? E um terceiro ponto, eu diria que, então, descobrir as nossas qualidades, nossas e as dos outros, descobrir e cultivar, né, a confiança em mim mesma, né? Eu sou capaz, né? Eu sou capaz. E fazer por onde? Mas tem hora que a gente não é capaz. Quando você acha que quando você acha que é capaz, você consegue. A trancos e barrancos, você consegue. Mas é difícil. Quem disse que as coisas boas são fáceis? Não são, né? Então, e uma terceira questão que pode gerar felicidade para nós, né, é que a confiança implica responsabilidade. Quando as pessoas confiam em nós, quando eu confio em mim, quando as pessoas confiam em mim, eu tenho que ser responsável por essa confiança, tá? Eu tenho que ser responsável. Se alguém confia um segredo a mim, se alguém confia em mim a ponto de me contar um segredo, ou um desabafo, ou uma questão muito específica da vida dela, nem Deus precisa saber disso. Né? Então, essa responsabilidade com a confiança que Deus colocou no meu coração, mas também, por exemplo, a questão, usando o mesmo exemplo do dirigir, eu dirijo, eu tenho confiança em mim, eu acho que eu dirijo razoavelmente bem. Então, eu tenho que ser responsável, eu não posso beber para dirigir, eu não posso encher, mas eu confio no meu taco, mas não posso encher a cara para poder sair dirigindo. Né? Então, é isso, sabe, que eu queria assim, deixar nesses momentos difíceis,
nesses momentos que nós estamos vivendo, momentos únicos, um momento ímpar da história da humanidade. Nem nos piores pesadelos alguém pode ter imaginado que passaríamos por isso, né? Então, que a gente aprenda ou consiga, né, sair dela melhor que entramos, né? Que esses sentimentos que estão juntos e misturados no nosso coração, uns muito bons, outros mais ou menos, outros nada bons, que a gente aprenda a discerni-los, a lapidá-los, que a gente aprenda a trabalhá-los, né? Porque nós nascemos dizem que nós nascemos com DNA, né? Nascemos. Mas nós nascemos com uma possibilidade muito grande, nós nascemos com uma possibilidade muito grande de mudar algumas coisas na nossa vida, né? E eu vou terminar com uma frase do Sartre, do Jean-Paul Sartre, que é um grande filósofo contemporâneo, é o companheiro da Simone de Beauvoir, e ele diz assim: o importante não é o que fazem de nós, mas sim o que fazemos do que fizeram de nós. Então, eu acho que a autoestima ou o empenho em aumentar a nossa autoestima é uma boa forma da gente, às vezes, mudar muitas coisas que fizeram de nós. Quem? A família, a religião, a cultura, a sociedade, nos moldou de tal maneira que nem tudo que nós somos e temos é como deveria ser. Mas nós podemos, né, com a força dessa autoestima e do amor a nós mesmos, fazer algumas mudanças. Eu acredito nisso. Muito obrigada pelo carinho de me ouvirem, de estarem aqui com a gente. Alquimia, foi muito bom, sabia? Eu acho que sabe, a gente aprende, né? A gente troca e a gente aproveita para fazer realmente a nossa autoanálise, né? Então, eu só tenho que te agradecer e a gente acredita que vamos ter outros encontros. Sim. Né? E continuar essa conversa, não é mesmo? Que ela não termina, aquilo que você falou, não termina, né? Não termina. A gente vai melhorando, mas não consegue chegar no final. Mas muito obrigada também. E a gente quer ver se nestes encontros a gente está realmente deixando um recado, uma mensagem ativa, né? E da mesma maneira que a gente deixa essa mensagem, a gente também traz, a gente recebe essa mensagem. Então, essa troca é muito importante, é muito positiva e foi muito bom. Tá? Valeu. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom. Obrigada. Tá ótimo. A gente vai se ver em outros momentos, se Deus quiser. Tá bem, obrigada. Beijo para vocês. Tá? Deus obrigada. Boa noite também. Boa noite a todos que estiveram conosco até agora. Foi um prazer muito grande. Semana que vem a gente deve fazer um novo encontro, né? Tema ainda da mulher, fechando aí o mês, né? E outras lives virão, outros encontros também, e a gente vai crescendo junto, né? Vamos melhorando cada dia mais, não é mesmo? Então, muito obrigada mesmo, boa noite a todos. Tchau, obrigada. Tchau.